Imagine borrifar um perfume no pescoço antes de dormir e despertar dentro dos seus próprios sonhos, completamente consciente do que está acontecendo. Você seria capaz de controlar o cenário, as pessoas e até suas emoções. Parece coisa de filme, não é? Mas e se eu te dissesse que isso está realmente acontecendo com algumas pessoas? Há uma fragrância misteriosa circulando discretamente por fóruns e redes sociais. Um perfume artesanal, quase impossível de encontrar, que estaria causando um fenômeno incomum: sonhos lúcidos. Não estamos falando de simples sonhos intensos. Estamos falando de experiências vívidas, conscientes, onde a pessoa sabe que está sonhando e decide o que quer viver naquele mundo. Mas de onde surgiu esse perfume? O boato começou em fóruns especializados em experiências oníricas. Usuários relatavam que, ao usar esse perfume antes de dormir, começaram a ter sonhos mais claros, mais controlados. Depois de algumas noites, começaram a notar coincidências, sonhavam com os mesmos lugares, as mesmas pessoas, e em alguns casos, com símbolos idênticos. Era como se todos estivessem acessando o mesmo sonho, uma espécie de mundo compartilhado. A fórmula do perfume é um segredo guardado a 7 chaves, mas os boatos apontam para um ingrediente incomum: uma raiz africana chamada Silene capensis. Conhecida como raiz dos sonhos, ela é usada há séculos por povos nativos da África do Sul para induzir sonhos vívidos e espirituais. Ela foi usada por xamãs em rituais noturnos, com o propósito de encontrar respostas no mundo dos sonhos. Agora, ao que tudo indica, alguém decidiu transformar essa tradição em uma fragrância moderna. A mistura ainda teria outros componentes aromáticos poderosos. Lavanda, por exemplo, conhecida por acalmar a mente e preparar o corpo para o sono. Sândalo, que tem efeitos meditativos. E talvez algum composto secreto que intensifique a ação da raiz. O resultado: um aroma hipnótico, suave, quase etéreo, mas com efeitos que vão muito além do olfato. Relatos se multiplicam. Pessoas de diferentes países e culturas descrevem os mesmos cenários: uma escadaria flutuante que nunca termina, um jardim com luz azulada, uma biblioteca onde os livros se abrem sozinhos. Todos afirmam que nunca viram esses lugares antes, e ainda assim sentem que já os conheciam, como se estivessem acessando algo ancestral, algo escondido em algum canto da mente, que só agora foi despertado. Em alguns casos, os sonhadores relatam ter encontrado pessoas desconhecidas, mas que os reconheciam nos sonhos, diziam seus nomes, falavam coisas que faziam sentido apenas para eles. Uma mulher relatou que um homem de olhos dourados lhe entregou uma carta em sonho. Quando ela acordou, ainda lembrava do conteúdo. E o mais assustador, dias depois, encontrou o mesmo texto gravado em um mural de arte urbana, em uma cidade onde ela nunca esteve antes. Sugestão? Ou será que os sonhos lúcidos induzidos por esse perfume estão, de fato, conectando mentes? A pergunta que não quer calar é: como um simples aroma seria capaz de induzir esse nível de consciência durante o sono? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas, rapistos, o olfato é um dos sentidos mais ligados à memória e às emoções. Quando sentimos um cheiro, ativamos áreas do cérebro profundamente ligadas à experiência emocional e à imaginação. Se você adiciona um componente psicoativo como a raiz dos sonhos e combina isso com um ritual de sono, talvez o cérebro entre em um estado propício para a lucidez onírica. Você já teve um sonho tão real que acordou com dúvida se aquilo de fato aconteceu? E mais, será que é apenas imaginação? Ou os sonhos lúcidos são uma porta para algo além? Uma realidade paralela? Um campo coletivo de experiências compartilhadas? É nesse ponto que as teorias mais ousadas começam a surgir. Alguns acreditam que o perfume não apenas ativa memórias e imaginação, mas funciona como uma espécie de sintonizador, como se nossas mentes fossem rádios, e o aroma nos colocasse na frequência correta para acessar uma camada diferente da realidade. Outros falam em arquétipos junguianos, em registros akáshicos, em comunicação subconsciente entre indivíduos. Mas há também quem alerte para os perigos. Alguns usuários relataram que, depois de algumas noites de uso, começaram a ter dificuldades para distinguir o sonho da realidade. Uma mulher disse que acordou 3 vezes, mas continuava dentro do sonho, acreditando estar desperta. Apenas na 4ª vez conseguiu acordar de verdade. Ela descreveu a experiência como perturbadora, mas fascinante. Outro homem contou que, após dias de sonhos lúcidos, começou a receber mensagens em símbolos estranhos. Ao pesquisar na internet, encontrou os mesmos símbolos em textos antigos de origem desconhecida. O que ele viu em sonho estava registrado em papiros da antiguidade, e a sensação que teve, segundo ele, foi a de ter acessado algo que estava escondido, mas sempre presente. A busca por esse perfume misterioso cresceu tanto
que hoje ele é vendido em sites de colecionadores por valores absurdos. Frascos que custavam menos de $50 agora ultrapassam milhares. E mesmo assim, muita gente está disposta a pagar apenas para experimentar. Mas será que o perfume é realmente necessário? Muitos especialistas em sonhos afirmam que, com prática e técnica, é possível ter sonhos lúcidos, sem qualquer substância. Técnicas de meditação, diário dos sonhos, acordar e voltar a dormir, entre outras. Porém, o diferencial aqui é a intensidade. O perfume seria uma espécie de atalho, um catalisador. Algo que transforma uma noite comum em uma aventura dentro da sua própria mente. E o mais curioso, há quem diga que os sonhos lúcidos induzidos por esse aroma não são apenas conscientes, mas têm propósito. Como se uma inteligência oculta estivesse tentando comunicar algo, como se cada sonho fosse uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Alguns falam em visões do futuro, outros em mensagens espirituais. Há até quem diga que recebeu instruções para criar coisas no mundo real, menos músicas, desenhos, textos vindos diretamente dos sonhos. O que você faria se pudesse acessar seus próprios sonhos com total controle? Você tentaria voar, visitar lugares impossíveis, falar com entes queridos que já partiram? Ou usaria esse poder para entender melhor quem você é? O mundo dos sonhos ainda é um dos maiores mistérios da mente humana. Mesmo com toda a tecnologia, ainda sabemos pouco sobre o que acontece enquanto dormimos. E se um simples perfume for a chave que faltava para abrir essa porta? Enquanto os cientistas tentam entender os efeitos, sonhadores continuam explorando essas novas paisagens noturnas. Alguns encontraram paz, outros, respostas, mas todos concordam em uma coisa: depois do perfume, nunca mais sonharam da mesma forma. Se você tivesse acesso a esse perfume, teria coragem de usar? Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os mistérios da mente e da realidade, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já teve um sonho lúcido? Como foi? Você já se perguntou se é possível controlar seus sonhos? E se eu dissesse que existe um perfume misterioso que pode abrir as portas para uma dimensão onírica inexplorada? Hoje vou contar uma história fascinante sobre o Somnium, um perfume raro que tem intrigado pessoas ao redor do mundo, com sua capacidade única de induzir sonhos lúcidos. O que torna este perfume tão especial é sua composição singular. Entre seus ingredientes principais está a Silene capensis, uma planta africana tradicionalmente usada por xamãs para acessar o mundo dos sonhos. Combinada com notas relaxantes de lavanda e o místico aroma do sândalo, essa fragrância criou algo verdadeiramente extraordinário. Mas o mais impressionante são os relatos. Pessoas que nunca se conheceram, de diferentes países e culturas, descrevem experiências oníricas, surpreendentemente similares, após usar o Somnium. Jardins flutuantes, escadas em espiral que levam ao infinito, encontros com seres luminosos. As coincidências são muitas para serem ignoradas. Alguns usuários relatam receber mensagens e símbolos em seus sonhos, como se o perfume abrisse um canal para uma consciência maior. Outros descrevem a sensação de compartilhar o mesmo espaço onírico com outras pessoas, algo que a ciência ainda tenta compreender. Cientistas e pesquisadores do sono têm se debruçado sobre este fenômeno. Estudos mostram que nosso olfato tem uma conexão profunda com memórias e sonhos, mas o Somnium parece ir além. Será que ele realmente acessa uma dimensão compartilhada da consciência humana? O perfume se tornou tão procurado que hoje é considerado um item de colecionador. Encontrar um frasco original é praticamente impossível, e os poucos que existem são guardados como verdadeiros tesouros. É importante ressaltar: não estamos falando de algo sobrenatural ou de promessas milagrosas. O Somnium representa um fascinante encontro entre ciência e mistério, nos lembrando que ainda há muito a descobrir sobre a consciência humana e o mundo dos sonhos. Se você se interessou por esta história incrível, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários se já teve experiências com sonhos lúcidos. Menos adoraria conhecer suas histórias. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios que nos cercam. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um abraço e bons sonhos!